Fala IPMer, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso bloco da ginecologia e obstetrícia e hoje nós vamos conversar sobre a aula de ciclo menstrual. Vamos juntos! Então, mais uma aula do extensivo do IPM. Especificamente, aqui nós temos uma aula de base. E lembra que nas aulas de base é importante que você complemente os detalhes que faltaram, que estarão lá na aula aprofundada, com questões, com flashcards, para você poder ir com tudo completo para a prova. Combinado? Aqui, então, a gente vai falar sobre ciclo menstrual, que, é, sem dúvida, uma das aulas mais importantes do seu ano. Lucas, isso é tanto por questão estatística, quanto também por ser uma base para tudo que você vai ver ao longo do ano dentro da GO. Isso aqui é importantíssimo para que você entenda bem a parte de contraceptivos, de anticoncepção, para que você entenda a parte de amenorreia, SOP, de climatério. Então tem muita coisa importante aqui nessa aula que vai servir de base para você para o resto do ano. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá então. Esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a introdução e, claro, a endocrinologia do ciclo menstrual, a fisiologia menstrual que é maravilhosa. E eu tô aqui para compartilhar um pouquinho também dessa paixão contigo sobre o ciclo menstrual e do quão maravilhoso é os mecanismos que acontecem. Porque, a natureza ela é linda e eu vou te provar isso. Além disso, vamos dividir aqui, ciclo ovariano, uterino, vamos falar sobre esteroidogênese e no final, um detalhamento sobre os transtornos do período menstrual. Combinado? Preparados? Olha só, eu te falei que essa aula é importante junto com anticoncepção, com a aula de planejamento familiar, é o tema mais cobrado de GO. Então, atenção redobrada, mas também fica tranquilo e aproveita, porque como eu te falei, é uma aula muito, muito legal. Como pontapé inicial, a gente vai falar de alguns conceitos gerais e está aqui com relação ao ciclo menstrual. Ele tem uma duração média de 28 dias. E é isso que a gente vai trabalhar aqui, uma duração média de 28 dias. Mas ele pode ir de 21 a 35 dias e isso é considerado normal. Esses detalhes você não precisa saber com tanta exatidão agora, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Lucas, você está riscando o slide? Calma, vamos apagar aqui, Esses detalhes você não precisa saber com tanto primor agora, tá? Lá na aula de amenorreia a gente vai detalhar isso com mais detalhes. Então, o que eu quero que você lembre é isso aqui, regularidade do ciclo também. Você pega essa regularidade subtraindo o maior ciclo do menor ciclo. Tá aqui para vocês, o maior ciclo menos o menor ciclo para verificar se esse ciclo é regular ou irregular. Isso vai ser importante para a gente lá na parte de contraceptivos, beleza? Então, imagina, se tem um ciclo ali de 32 dias, o maior ciclo, e o menor é de 22 dias, esse ciclo tem 10 dias, esses ciclos, tem 10 dias de intervalo entre eles. Tranquilo? Beleza. Então, fisiologia do ciclo menstrual, nosso pontapé inicial de fato aqui dentro da fisiologia. Vai ouvindo com calma, que vai fazendo sentido. Depois a gente vai entrar com detalhes em cada ponto. Mas tudo começa lá em cima. Lá em cima onde? Lá no hipotálamo. Lá no hipotálamo vai ter a produção do GNRH. E é o GNRH que vai agir sobre a hipófise. Esse mesmo hormônio vai agir sobre a hipófise, especificamente na adenohipófise, para produzir dois hormônios, ou FSH ou LH. Então você tem na adenohipófise a produção ou de LH ou FSH, que são o quê? Gonadotrofinas. Se são gonadotrofinas, eles vão agir aonde? Nas gônadas, Lucas. Isso, nos ovários. E lá no ovário vai acontecer dois principais mecanismos, dois fenômenos principais, que são aqui, foliculogênese e esteroidogênese. A foliculogênese nada mais é do que a produção e a seleção de um folículo dominante que vai gerar a ovulação, beleza? Além disso, a esteroidogênese, gênese é a formação do que? Dos esteroides sexuais. E temos aqui, estrogênio e progesterona. E o estrogênio e progesterona, eles vão agir no corpo como um todo, mas um órgão efetor que a gente fala importante aqui é o útero. Em específico, o endométrio, que vai sofrer a ação desse estrogênio e progesterona para termos, então, na primeira fase ali um endométrio proliferativo, depois um endométrio secretor que vai estar se preparando para receber o bebê, e por fim, a menstruação, caso não ocorra fecundação de fato, vai ter uma descamação dessas
camadas funcionais ali do endométrio. Tranquilo? E ó, eu não vou te falar só isso e vamos partir adiante, não. A gente vai detalhar cada ponto disso aqui com calma. Tranquilo? Mas assim, ó, só com essa ideia aqui de que o GNRH age sobre a adenipófise para liberar FSH ou LH que vão agir nos ovários para fazer tanto a foliculogênese como a formação de estrogênio e progesterona que vão agir no útero para proliferar, depois torná-lo secretor e se não acontecer a concepção vai ter menstruação, você já resolve muita questão. E aqui o negócio ele é tão bonito, mas tão lindo, que ocorre um feedback negativo, um retrocontrole negativo com relação a isso. Porque olha só, o estrogênio muito aumentado, conforme ele vai aumentando na primeira fase, ele faz feedback negativo com FSH. E a progesterona faz feedback negativo com LH. Existe esse controle refinado desse ciclo. A natureza é linda, beleza? Então tranquilo, Lucas, eu quero que você me prove que realmente só com esse detalhe eu já consigo matar as questões. Aqui, ó, Albert Einstein trazendo para vocês essa imagem que essencialmente fala pra gente aquilo que nós acabamos de ver. Olha só, no hipotálamo tem a estimulação de um hormônio 5, tá ali, ó, um hormônio 5 que vai estimular a hipófise, especificamente a adenopófise. Quem que é esse hormônio 5? Ah, Lucas, esse aqui, o 5, ó, vamos colocar aqui, é o GNRH. Beleza, é o GNRH. E o 4, aqui, ó, que sai da adenipófise e vai ativar e vai estimular o ovário, são as gonadotrofinas. Quais são as duas gonadotrofinas que a gente tem aqui? Ah, Lucas, ou aqui é LH, ou então é FSH. Com isso, você já matava a questão. Eu não trouxe todas as assertivas, só para a gente brincar com isso aqui, tá? E ó, além disso, o ovário vai ter a produção de 3 hormônios aqui que ele está trazendo. Progesterona, estrogênio, e o outro que a gente vai ver é inibina, tá? Inibina também é produzida ali. E esses 3 hormônios, o estrogênio, a progesterona, a inibina, eles vão fazer feedback negativo com relação à região mais central. Beleza? Com isso você matava, ó. Vamos ver como é que tá. Opa, como é que tá? Lucas, para de riscar no slide. Calma, ó. Vamos ver como é que é a resposta que ele trouxe pra gente aqui, ó. 1, inibina. 2, estradiol, que é o estrogênio mais forte que a gente tem aqui da Benacme. E o 3 seria a progesterona. 4, FSH. E 5, GNRH. Beleza, tranquilo. Foi? Até que foi, Lucas. Então, vamos com calma agora adentrar em cada ponto específico do ciclo menstrual. Eu vou abrir um pouco mais aquilo lá que eu te falei. E a gente começa pelo início, lá de cima. Eu quero te fazer uma pergunta. Você aí em casa que está curtindo a nossa conversa aqui de ciclo menstrual, você já parou para pensar como é que o GNRH, um único hormônio, é capaz de estimular, ora, a produção de FSH e ora a produção de LH? Como é que isso acontece? O mesmo hormônio? Lucas, eu imagino que deva ter algum mecanismo para poder diferenciar, e tem. E esse mecanismo se chama pulsatilidade. É a pulsatilidade do GNRH que vai definir se ora ele estimula mais a produção de FSH ou LH. E tá aqui, ó. Na primeira fase, a fase folicular, que a gente vai ver depois, você tem uma frequência maior, olha aqui, ó, essa parte aqui, ó. Uma frequência maior e uma amplitude menor. Isso vai sinalizar para produzir FSH. Agora, na segunda fase do ciclo, que é a fase lútea, aqui, ó, você vai ter pulsos de maior qualidade, ou seja, são pulsos com uma amplitude maior e uma frequência menor. Então, olha só, na prova ele te cobra tanto para você identificar isso no gráfico, como também para você colocar por escrito. Tanto na primeira fase, ó, fase folicular, tá ali, ó. Fase folicular é quando você tem uma frequência maior e uma amplitude menor. E na fase lútea é quando você tem uma frequência menor e uma amplitude maior. Show? Então esse é o início. Agora a gente parte para o restante. E aqui a gente vai dividir em ciclo ovariano, ciclo uterino e a ação em outros órgãos que você tem. Lucas, quer dizer que tudo acontece de modo separado? Claro que não. Isso ocorre de modo concomitante, está acontecendo paralelo. Mas a gente separa para ficar um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil de entender. Beleza? Então agora o nosso foco vai ser no ciclo ovariano que a gente tem. Como é que vai agir aqueles hormônios, como é que eles conversam entre si. Então vai lá, o ciclo ovariano é dividido no primeiro momento pela fase folicular. Então essa aqui é a nossa primeira fase que a gente tem, a fase folicular, que vai ali do primeiro dia da menstruação até a ovulação. Essa aqui é onde acontece o quê? O recrutamento folicular, tá aqui ó, recrutamento folicular e a seleção do folículo dominante. Eu já te explico um pouco mais como isso acontece.
E essa fase, ela é durável, ela varia de acordo com a duração. Tranquilo? Isso que você tem que ter em mente. Lucas, você colocou uma imagem aqui pra gente que representa o quê? Representa justamente esse recrutamento folicular. Pensa como se fosse uma corrida. Uma corrida entre vários folículos em que um vai sair campeão. Em que um desses folículos vai se tornar o folículo dominante. O folículo que vai, de fato, produzir bastante estrogênio, que vai, de fato, chegar na ovulação. Lucas, quer dizer que é sempre um o campeão? Não, tem algumas situações que você pode ter 2 folículos, 3 folículos. Só que imagina, se você tivesse 2, 3, 4 ou mais ovulando, faria sentido isso? Não. Por isso que a natureza ela é perfeita. Normalmente você tem só um, porque é o que vai chegar na gestação depois. Né? Normalmente ali, gemelares, 3, 4, 5, não é algo bom para a natureza, porque é algo que tem mais risco, oferece mais risco para o bebê. Você não consegue cuidar de uma maneira muito bem. Então, a espécie humana evoluiu para que tenha um folículo normalmente ovulando. Tranquilo? Beleza, Lucas. Então é aquela ideia de corrida em que o campeão vai ser o folículo dominante. Perfeito. E quais são essas etapas que vão acontecer? Olha só, o folículo que está destinado à ovulação, o folículo dominante, já vai acostumando com esse nome, ele passa por essas fases. Folículo primordial, folículo primário, secundário, terciário, pré-antral, antral e, por fim, pré-ovulatório. E assim, eu não vou entrar nesse detalhe porque são questões menos comuns, são questões mais raras, mas que podem te cobrar essa ideia de você diferenciar o que é um desenvolvimento dos folículos, ali desde aquela parte de folículo primordial, enfim, até a questão de o que é um ciclo ovulatório. É diferente, tá? Lembra que as mulheres, elas têm o pico máximo de folículos dela lá na 20ª semana da gestação. Sério mesmo, Lucas? Sim, lá é o pico máximo e dali é só ladeira abaixo. Ou seja, o processo de atresia, de involução de folículos acontece continuamente. Mesmo que essa paciente esteja usando um método anovulatório, que a gente vai conversar lá na aula de anticoncepção. Porque é diferente essa questão da atresia folicular, da questão de desenvolvimento desse folículo, do que é a ovulação em si, do ciclo ovulatório, tá? Então é diferente. E eles às vezes te cobram uma decorebinha de quantos folículos a mulher tem em tal estágio da vida. Pode ter algumas decorebinhas que você vai complementar esse conhecimento lá nas questões, tá bom? Então não se preocupa com isso agora, é algo mais específico, algumas bancas mais difíceis, como Bancas do Sul, a MP, gostam de cobrar essas decorebinhas, beleza? Mas o nosso foco vai ser no quê? Na ovulação em si, tá bom? E aí, Lucas, você tem ali o folículo dominante, como é que ele domina? O que faz ele ganhar a corrida dos demais? E olha só, ter mais receptores de FSH e maior ação da aromatase. Depois, lá na frente, você vai entender o que é essa aromatase. Mas isso significa que vai ter mais produção de estrogênio. Então, olha que interessante. Lá na corrida, tem vários folículos. Eu vou colocar aqui para vocês já, ó. Folículo pré-antral, folículo antral, folículo pré-ovulatório, ó, gerando ovulação de fato aqui. E o que faz com que esse folículo domine? Ele tem mais receptores de FSH. Ou seja, o FSH vai estimular mais a aromatase, ele vai produzir mais estrogênio, ele, eventualmente, mesmo com menos FSH no final da primeira fase, ele ainda vai conseguir pegar quase todo o estímulo para ele. É isso que faz dele ser o dominante, ter mais receptores de FSH. Tranquilo? Então, é isso. Para você entender de forma geral uma conversa e a gente vai agora para a questão hormonal, tá? Que aqui é o que eles adoram cobrar na prova. Olha só. Nessa primeira fase, a fase folicular, adivinha quem que vai predominar? Na fase folicular, para fazer o recrutamento folicular, é o FSH. E o FSH significa o quê? Hormônio folículo estimulante. Então faz todo sentido. Por isso que esse assunto de ciclo menstrual é muito legal. Porque você precisa raciocinar, não precisa decorar muita coisa. Se você raciocinar e entender os mecanismos, faz muito sentido. Então, nessa primeira fase, você tem o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. E, Lucas, o que ele vai fazer? Ele vai estar aumentado no início do ciclo, então o ciclo ovulatório, ele já começa com FSH alto, beleza? Já começa com FSH um pouco mais alto. Só que olha que legal, depois você vai entender isso com mais detalhes. Esse FSH, ele já começa a aumentar no final do ciclo anterior. Quando o corpo percebeu que não teve gestação, que não teve fecundação, ele já começa a aumentar o FSH para recrutar novos folículos. Olha que maravilha. Então já começa no início do ciclo folicular, aqui de um novo ciclo, aumentado o FSH.
Beleza? Com isso, o que a gente tem, Lucas? Esse estímulo folicular vai causar o quê? Aumento da inibina B e do estradiol. Grava isso, aumento da inibina B e do estradiol. Isso é o que predomina nessa primeira fase folicular. O quê? Inibina B aumentada e o estradiol. Inibina B, Lucas, B de before ovulation, antes da ovulação, tá? A inibina A, ela é predominante depois na segunda fase, enquanto que a inibina B predomina aqui na primeira. Então, como eles quiseram dificultar a tua vida, a gente vai simplificar. Você vai lembrar sempre de inibina B, que é before ovulation, para ficar mais tranquilo. Beleza? Olha só. Lucas, além disso, o que a gente tem? Que o folículo dominante vai produzir bastante estrogênio, ele vai ter mais receptores de FSH, por isso que ele vai dominar. Só que essa inibina B e esse estradiol aumentado, esse estrogênio aumentado, o estradiol aqui é o principal representante do estrogênio da menacne. Eles vão inibir o FSH. Olha que maravilha, olha que lindo. Porque imagina, se eu estou com o estrogênio alto, com a inibina B alta, ele vai sinalizar lá para a região central, falar assim, olha, não precisa mais recrutar folículo. Porque eu tenho já um folículo produzindo, tenho um folículo bom aqui. Então, é o retrocontrole negativo. E eu anotei isso para você, ó, retrocontrole, feedback negativo. Isso aqui é o que torna todo esse mecanismo muito refinado, esse controle. Beleza? Então, ó, fase folicular, marca isso, recrutamento folicular, predomínio de FSH, produção de estrogênio e inibina B, que vão fazer um retrocontrole negativo. Tranquilo? Lucas, aí a gente chega então essa ideia de produzir o estrogênio, de ter um pico aumentado, não é por em vão. Olha só, você chega na fase ovulatória. E aqui eu tenho um disclaimer para fazer, um detalhezinho, olha. Alguns autores consideram a fase ovulatória como uma fase isolada, uma fase à parte. Aí você teria a fase folicular, a ovulatória e a lútea. Só que a maioria dos autores ainda coloca a ovulação em si junto com a fase lútea. Outros colocam junto com a fase folicular, tá? Mas é exceção. Normalmente, pensa na fase folicular, na fase ovulatória, que é a ovulação em si, dentro da fase lútea. Beleza? Dito isso, volta aqui. O que importa pra gente é o mecanismo da ovulação aqui. Lembra que eu te falei que o FSH estava aumentado no início, aumentou a quantidade de estrogênio, e esse estrogênio aumenta, e esse pico de estrogênio é importante para fazer o quê? Ó, para gerar um pico de LH. Um pico de LH, que LH é o hormônio luteinizante, ele é o que vai predominar ali para dar início na segunda fase, que é a fase lútea. Só que pra gente que está aqui na intimidade, conversando sobre ciclo menstrual, você vai pensar a partir de agora como o LH sendo o liberador de óvulo. O LH vai se tornar o liberador de óvulo pra gente, porque esse pico de LH é importantíssimo para que ocorra a ovulação. E é tão importante que a prova te pergunta exatamente o momento exato. Quantas horas antes existe o pico para ocorrer a ovulação? Quantas horas inicia esse pico de LH antes da ovulação? Isso é importantíssimo, tá bom? Olha só. Então, existe o pico, né, com concentração máxima de estradiol, para ter o pico de LH, para daí gerar a ovulação. Tranquilo? Então, a ovulação, ó, 32 a 36 horas após o início da elevação do LH é que existe a ovulação. Ou então, 10 a 12 horas após o pico máximo. Cuidado, ó, isso aqui pode marcar, tá? Pode, assim, ó, colar na parede, colocar de fundo no papel de parede celular, tudo, porque isso aqui despenca na prova. Então, olha que interessante, 32 a 36 horas do início do pico do LH, vai ocorrer a ovulação 32 a 36 horas depois. Agora, a ovulação ocorre 10 a 12 horas do pico máximo. Existe uma diferença aqui, esse aqui primeiro é do início da elevação, e 10 a 12 horas é do pico máximo, quando ele atinge os níveis mais elevados. Beleza? Tranquilo? Lucas, existe divergência? Existe. Esse é o ponto chato, digamos assim, dentro da GO, dentro dessa parte aqui de ciclo menstrual, de endócrino, dentro da GO, que é muito legal, mas tem algumas divergências. Alguns livros, como o Beric, por exemplo, eles colocam que é 24 a 36 horas. Mas assim, a grande maioria, tá? Então, vou até apagar isso aqui, você considera como sendo 32 a 36 horas, tá bom? Não mistura também, ó, porque lembra que eu te falei, existe o pico de estrogênio para gerar o pico de LH, que vai gerar a ovulação.
São momentos diferentes. Lucas, eu fico com um pouco de dificuldade de visualizar isso. Eu sei, por isso que eu vou te trazer depois, além de uma questão, uma forma gráfica, visual de você entender isso. Tranquilo? Lembra que a gente está conversando, esses conceitos eles vão fazendo sentido e vão entrando na sua cabeça. Ó, questãozinha na área, se você quiser resolver com calma antes, pausa o vídeo e aí depois você retoma aqui comigo. Beleza? Vamos lá. Com relação, questãozinha do ABC, né? Com relação ao ciclo menstrual, olha só, paciente, temporal da ovulação, segmento da mulher que deseja engravidar, enfim. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A ovulação ocorre 24 a 36 horas após o pico de estradiol e 10 a 12 horas após o pico de LH. Cuidado. Lembra que eu te falei que o pico de estradiol, pico de estrogênio, ele levava ao início do aumento do LH. Então é muito parecido. A ovulação vai acontecer 32 a 36 horas, ou 24 a 36 horas, como ele está colocando aqui, depois do pico de estrogênio ou do início do pico de LH. Só que 10 a 12 horas vai ocorrer a ovulação depois do pico máximo de LH. Então essa aqui está correta, está perfeita, é o nosso gabarito. Foi isso que a gente acabou de falar, tá bom? Isso aqui eles cobram e gostam de fazer essas pegadinhas, beleza? Lucas, por que a B está errada? A ovulação ocorre 24 a 36 horas antes do pico, e não é de FSH, né? Não, a ovulação ocorre 24 a 36 horas depois do pico de estradiol, e 10 a 12 horas depois do pico máximo de LH. Então isso aqui está fora. O pico de FSH e LH está associado temporalmente com o aumento dos níveis de estradiol ocorrendo concomitante. Não. O pico de FSH está lá no início, o momento mais alto do FSH, tá bom? Para recrutar os óvulos, os folículos, beleza? D. O corpo lúteo só se formará e será visibilizado a ultrassonografia se houver fecundação do óvulo? Não. O corpo lúteo acontece logo depois da ovulação, que a gente já vai ver. E, quando se acompanha com curva térmica basal, o pico de FSH determina uma elevação. Não. Isso aqui a gente vai conversar lá na parte de contraceptivos, tá? Lá na parte de anticoncepção, o método da temperatura corporal, que é a progesterona que faz aumentar a temperatura lá no centro regulador. Beleza? Então, assim, isso aqui eu trouxe, fiz questão de trazer para vocês porque despenca nas provas. Beleza? O que é isso aqui? Gráficos. Eles fazem muita brincadeira de gráficos com vocês, então fica ligado. Esse primeiro hormônio aqui, qual que é? Deixa eu até trocar de cor, vamos ver se tem um verde. Tem um verdinho aqui pra gente, ó. Esse aqui é o FSH, que está mais o quê? Mais elevado no início do ciclo, tá? Para recrutar aqueles folículos, beleza? E qual que é esse vermelhinho? Deixa eu trocar de novo a cor. Qual que é esse vermelhinho que está aqui, que tem um pico antes da ovulação? É o LH, que é o liberador de óvulo, para que ocorra a ovulação em si, beleza? Esse aqui é o estrogênio, tá? Tá aqui, ó. Lembra que o estrogênio ele é ascendente na primeira fase, porque aquele folículo dominante está produzindo um monte de estrogênio, tá? Está produzindo um monte de estrogênio e logo depois que você tem esse pico de estrogênio, vai ocorrer, né, o pico de LH. Para que ocorra, depois do pico de LH, 10 a 12 horas depois, a ovulação. Olha que maravilha. Faz todo sentido agora, Lucas. E esse outro aqui de baixo, deixa eu trocar de cor de novo, esse aqui é a progesterona. A progesterona ela não é tão importante na primeira fase, tá? Ela é a grande estrela ali da segunda fase, que é a fase lútea. Tranquilo? Beleza, Lucas. Então, vamos entender aqui mais alguns detalhes. À medida que vai acontecendo essa atuação, você tem a ovulação, aqui o crescimento, a seleção do folículo dominante, tá? E alguns, deixa eu apagar aqui, alguns detalhezinhos que ele pode complicar você na prova. Opa, na hora da prova. Vou apagar aqui. Que assim, é detalhe menor, tá? Detalhezinho pequeno, mas para aquelas questões mais capciosas, mais difíceis, ele pode vir a trazer isso. Perceba que você tem um aumento discreto da progesterona 12 a 24 horas antes da ovulação. Isso acontece pelo aumento do LH. Então olha aqui, nessa partezinha aqui, já ainda na primeira fase, começa a aumentar a progesterona. Por quê? Porque o LH já está bem aumentado. E é por isso, só por isso. Agora, existe um aumento de FSH aqui no meio da fase e também próximo da ovulação. Olha só, esse aumentozinho do FSH. Como é que está acontecendo isso, Lucas? Se não é para recrutar folículo mais ali no meio, assim, ó, questão bem específica. Olha que interessante. Você está vendo o estrogênio aqui? Olha na parte de baixo, ali o estrogênio está lá. Estrogênio aqui, ó.
ele está pico máximo, inibindo o FSH, fazendo feedback negativo, retrocontrole negativo. Só que quando ele tem essa queda brusca, a queda brusca do estrogênio meio que libera o FSH para ele aumentar um pouquinho. Só que ele não vai aumentar muito porque não é o momento dele agora. Mas como existe esse controle muito próximo do estrogênio controlar e fazer um feedback negativo sobre o FSH, a queda rápida do estrogênio meio que libera e faz o FSH ter um aumento discreto. Beleza? Ó, isso aqui é para aquelas questões muito mais rebuscadas, bem mais difíceis. Beleza? Até agora, então, a gente viu a parte dentro do ciclo ovariano ali da fase folicular, falamos sobre a ovulação e agora falta a gente chegar na fase lútea, que é a segunda fase. Primeira fase folicular, segunda fase é a fase lútea, que engloba aqui normalmente a ovulação e vai até a menstruação. E eu te pergunto, quem que vai predominar aqui nessa segunda fase, que a gente já acabou largando para vocês? Quem que é? A progesterona. A progesterona é a grande estrela, é quem predomina nessa segunda fase, na fase lútea. E por que isso? Pense comigo, a progesterona ela é progestação, a progesterona ela é progestação. E a progesterona é importantíssima para que ocorra a gestação, para que mantenha essa gestação. E eu te pergunto, o que está produzindo essa progesterona? Lá em cima, ó, coloquei uma fotinho para vocês. Quem que é esse bichinho aqui? Lucas, é o corpo lúteo, tá? Porque depois que ocorre, deixa eu até voltar aqui num pedacinho para vocês, vamos lá, ó, uma imagem para as coisas fazerem sentido, ó. Depois que ocorre a ovulação, cuidado, esse ócito aqui ele não cai no meio da cavidade, né? Lembra que ele vai cair ali, as fímbrias da tuba uterina vão puxar, e esse ócito vai ir percorrendo lá pelo batimento ciliar das tubas, vai percorrendo para encontrar o espermatozoide que vem na outra direção. E normalmente a fecundação, o encontro dos dois, acontece na tuba uterina. Só que esse resquício aqui, ó, esse resquício que estava aqui do folículo dominante, ó, depois da ovulação que ficou aqui, ele que se torna o corpo lúteo. Olha que maravilha! E é assim, ó, quem que mantém a gestação? Te falei, a progesterona. Só que quem que vai ficar produzindo a progesterona até a placenta se desenvolver, estar bem vascularizada e assumir essa função endócrina de produção de progesterona? O corpo lúteo. O corpo lúteo é quem vai assumir essa produção de progesterona até que a gente tenha, de fato, a entrada da placenta ali como o órgão que vai produzir principalmente. E aí, detalhe final, quem que mantém esse corpo lúteo? O HCG. Por isso que se houver fecundação, vai ter aumento de HCG para manter o corpo lúteo para ficar produzindo progesterona. Mas ó, a gente vai até aí, porque aqui é papo de gineco. Essa parte já de fecundação, tudo isso a gente já cai para a parte da obstetrícia, beleza? Então volta aqui comigo, eu quero que você lembre de novo, ó, fase lútea quem predomina é progesterona, progestação. Além disso, a inibina A. Lembra que eu te falei que a inibina A ela é after-ovulação? Então a inibina que predomina na segunda fase, aqui depois da ovulação, after-ovulação, é a inibina A. E ele vai estar fazendo feedback negativo com FSH, falando assim, olha, eu estou no momento aqui que eu estou preparando para que ocorra a gestação, não é para ter novo recrutamento. Então FSH fica reduzido. Beleza? Olha só como faz sentido, como é muito lindo tudo isso. Perfeito, está ali o corpo lúteo que vai produzir. E muito interessante é a ideia de que essa segunda fase ela é fixa. Essa segunda fase tem uma duração aproximada de 14 dias. Então se você chegar para mim hoje e falar assim, Lucas, hoje é o meu D1 aqui, minha menstruação iniciou hoje. E aí você me pergunta, quando que eu vou ovular? Eu não consigo te dizer com exatidão quando que você vai ovular daqui para frente, sem analisar os outros ciclos, enfim. Mas eu consigo te dizer com garantia de que você ovulou há 14 dias atrás. Porque essa fase lútea é mais ou menos fixa, 14 dias em média. Lucas, então quer dizer que o que varia, o que vai fazer o ciclo ser mais longo, mais curta, é o tempo de recrutamento dos folículos? Perfeito. É a primeira fase, é a fase folicular que vai mudar de tamanho, de duração. Beleza? Então olha que interessante. Lucas, a gente está na gineco, então a gente vai falar sobre a situação em que não houve fecundação. Então, quando não existir fecundação, não vai ter HCG, não vai manter o corpo lúteo. O que vai acontecer com a progesterona? Então, ó, vai cair. Porque esse corpo lúteo vai regredir. Então, ó, não havendo fecundação, sem HCG, o corpo lúteo regride. Ele regride, consequentemente, progesterona cai, inibina A cai também, o estrogênio também cai. E aí o que o FSH vai entender? Olha, tá caindo todos esses hormônios, agora ele tem caminho livre para voltar a aumentar. E olha que lindo, faz um círculo completo, por isso que eu te falei, o FSH já começa a aumentar
no final do ciclo anterior, para poder começar já a recrutar aqueles folículos. Olha que lindo. Então, é a natureza falando assim. Qual que é a ideia da natureza aqui, né? É procriar, é deixar descendentes. Lucas, o meu objetivo atualmente é passar na residência. Perfeito. Estou falando na questão evolutiva, né? A ideia é que você tenha a fecundação acontecendo. Mas a natureza, ela não fica chorando, tá? Ela não fica chateada. Não teve, vamos para a próxima. Ah, Lucas, não teve fecundação? Beleza, regride o corpo lúteo, cai os hormônios, aumenta a FSH e vamos para o próximo ciclo. Com a esperança de que no próximo tenha fecundação. E eu quero que você, nesse ano de preparação para a tua prova, você assuma esse sentimento da natureza. De que se você for mal num simulado, se você errar uma questão, tudo bem, aprende com o erro, tá? Chacoalha a poeira e vamos para a próxima. Assim como a natureza, você não fica ali chorando, você para, analisa o porquê você errou e vamos em diante, que na próxima vai dar certo. Beleza? Incorpora esse espírito que tem tudo para dar certo. Lucas, vamos visualizar os gráficos então? Então tá aqui, ó. Depois da ovulação, você tem a transformação em corpo lúteo e se não houver a fecundação, vai ter degeneração do corpo lúteo. Tá ali. E aqui a gente vai ver a segunda fase na parte hormonal. Lembra que eu te falei que o que predominava era a progesterona? Tá aqui, ó. Progesterona que predomina na segunda fase, na fase lútea. Mas, Lucas, o estrogênio também tá aqui. Sim, a esteroidogênese continua acontecendo. Tá? Não é uma coisa estática de que na primeira só tem estrogênio e na segunda só tem progesterona. Não. A esteroidogênese acontece, mas o predomínio, que é o que eles mais gostam de cobrar na prova, o predomínio da segunda fase é a progesterona. Beleza? Progestação. Aqui você tem o pico de LH, lembra, para ocorrer a ovulação, que é depois quando você tem o início então da fase lútea e o predomínio da progesterona. Tranquilo? Até aí foi? Beleza, Lucas, vamos analisar então, juntando eles aqui, fica assim, para você ver uma sequência lógica. Isso aqui eles cobram de vocês na prova, tá? Para você colocar um nomezinho. Então, dá uma namorada nisso aqui e a gente vai praticar mais um pouco. Olha só, questão da UFRJ 2024, inclusive a UFRJ tem tudo para deixar de ter prova própria e só pro Enem, né? Mas vamos lá. Enfim, ciclo menstrual é uma engrenagem fisiológica complexa, mas muito bonita, como você está vendo aqui comigo. Envolve a regulação de hormônios hipotalâmicos, hipofisários e ovarianos, perfeito, como a gente viu. Pode-se afirmar, tendo em vista esses conhecimentos da dinâmica do eixo hipotálamo, hipófise e ovário, isso aqui ele fala muito, né? HHO, ó, eixo hipotálamo, hipófise, ovário, hipotálamo, hipófise, gônada. Existe muito essa denominação, beleza? Então, ó, letra A. O hormônio liberador de gonadotrofinas, GnRH, é liberado de forma contínua? Não, lembra que a gente viu lá no início que esse mesmo hormônio, de forma pulsátil, é capaz de estimular a mesma glândula a produzir hormônios diferentes. Então é pulsátil, não é contínuo. B. Hormônio folículo estimulante, FSH, é responsável pelo crescimento folicular que resultará no aumento progressivo da secreção de progesterona? Não, na fase folicular do ciclo, não. Quem vai aumentando para gerar um pico depois de LH? O estrogênio. O estrogênio vai aumentando, não a progesterona. C. O hormônio luteinizante, que a gente também chama ele do quê? Liberador de óvulo, muito bem. Tem como finalidade produzir a luteinização das células somáticas foliculares, perfeito, complementar a maturação do óvulo e promover a ovulação. Perfeito. Isso aqui que a gente conversou. Então, C é o nosso gabarito. E D. Aumento dos níveis circulantes de estradiol produzidos pelos folículos ovarianos possuem um efeito de estimulação na liberação do FSH? Não. Lembra que o aumento do estrogênio ali, junto com a inibina B, antes vai fazer o que? Feedback negativo com o FSH. Isso aqui está fora. Fica realmente o gabarito sendo letra C. Vamos mais uma? Vamos lá? E essa aqui é bem legal. Ele quer que você fale o que você tem em cada um desses gráficos, ó, de acordo com a imagem apresentada abaixo. E você fica, Lucas, cadê a imagem? Tá aqui, ó. Lembra, dá um pause aqui no vídeo e tenta pensar. O que é o 1, o que é o 2, o que é o 3, o que é o 4, o que seria o 5 e o 6. Se você lembra da nossa representação gráfica, já fica fácil para você. Você lembra do que a gente está falando aqui. Mas pausa aí, pense e a gente já volta. Vai. 1, 2, 3 e 4. Só pela apresentação que a gente tem aqui, ó. Qual é o pico hormonal que acontece ali no momento da ovulação? Na verdade, Lucas, 10 a 12 horas antes, esse 1 aqui pra gente é o quê? É o LH. Beleza?
Agora, aquele que está mais alto no início do ciclo, qual que é? Que volta a aumentar no finalzinho do segundo. 2 aqui pra gente é o FSH. Beleza? Vamos pular aqui para baixo. Olha que interessante. O predomínio claro na primeira fase, na fase folicular desse hormônio 5 aqui, que está aumentando e faz um pico antes do pico de LH. Qual que é o hormônio que leva ao pico de LH? O estrogênio, o estradiol. Então tá aqui. Esse 5 pra gente é o estrogênio. E o 6, que é o que predomina na segunda fase, que é o progestação. Esse aqui é o progesterona. Lucas, então o 3 e o 4 eu não sei. Você sabe. Lembra aquelas inibinas que eu te falei? Então olha que interessante. O 3 aqui é aquela inibina que está antes, before ovulation, né? Então aqui é inibina. E, meu Deus, que letra feia, Lucas. Inibina B. E aqui vai ser a inibina A, after ovulation. O 4. Beleza? Então vamos voltar lá para as assertivas para a gente ver. O número 4 corresponde à progesterona? Vamos ver. Não, o número 4 corresponde à inibina A. Então essa aqui está fora. O número 2 equivale ao FSH. Vamos ver. Sim, o número 2 equivale ao FSH. Em resposta à estimulação do FSH, as células da granulosa sintetizam progesterona? Não. Isso você vai ver depois na esteroidogênese comigo. Beleza? Mas não. O número 1 corresponde ao LH? Sim. Vamos ver. Sim. Em resposta à estimulação do LH, as células da teca sintetizam androgênios? Sim. Essa aqui é verdadeira. Tá? Então o nosso gabarito é AC. Lucas, D, o número 5 equivale à inibina B? Vamos ver. O número 5 não, o número 5 é estrogênio, tá fora. O número 6 equivale à inibina A? Não, o número 6 é a progesterona. Então, tá fora também. Ficamos realmente com a letra C. E agora, você fica assim, Lucas, essa parte eu fiquei meio preocupado, porque falou aí sobre produção de estrogênio, progesterona, eu já fiquei um pouco com dúvida, porque eu não lembro como é que é isso. Calma, a gente vai ver aqui no processo de esteroidogênese. Lembra que eu te falei lá no iniciozinho da nossa conversa que tinham dois mecanismos, dois fenômenos principais acontecendo aqui, que era a foliculogênese, que a gente gastou bastante tempo aqui para conversar, e a esteroidogênese, que é a produção desses hormônios que a gente estava falando, estrogênio e progesterona principalmente. Como é que acontece, então? Tá aqui a pergunta, como é que acontece a formação do estrogênio? Ó, teoria das duas células, duas gonadotrofinas. De novo, teoria das duas células, duas gonadotrofinas. Teoria das duas células, duas gonadotrofinas. Então, eu te pergunto, o que você vai procurar aqui? Duas células e duas gonadotrofinas. Quais são elas? Tá aqui as duas células. As células da teca e da granulosa. Então, teca aqui mais externo e a granulosa mais interna. E duas gonadotrofinas que vão estar atuando diretamente nessas células. Teca é LH e a granulosa é o FSH. Então, duas células, teca e granulosa, duas gonadotrofinas, LH e FSH. Só que você tem que casar aqui, ó, teca LH, granulosa FSH. Tem até uma questão visual aqui para você. Eu fiz questão de trazer as cores exatas para você memorizar isso aqui. Teca LH, granulosa FSH. Beleza? Como é que isso vai funcionar? Tá aqui, ó. Aqui, células da teca. Vamos colocar aqui, ó. Teca. E a de baixo qual que é? Fala em casa. Fala aí comigo. É a granulosa. Muito bem, essa aqui de baixo é a granulosa. Vou colocar GRzinho para você lembrar. Tranquilo? Beleza, Lucas. Então, ó, teca e granulosa. Na teca, você tem a ação do LH para transformar o colesterol em androgênio. Show? Transforma colesterol em androgênio. Só que isso passa por várias outras etapas. Não é tão simples assim. Olha só, colesterol é o nosso substrato. Isso aqui é importante, então, que a paciente tenha colesterol disponível para poder fazer androgênio, para poder fazer a formação de estrogênio lá no fim. E aí você vai entendendo e vai ficando uma coisa linda, que quando você vai ver lá, eventualmente, as causas de amenorreia, pacientes muito magras, que não têm, eventualmente, quantidade de colesterol suficiente, não têm substrato, elas podem entrar em amenorreia. Elas não têm uma produção adequada de hormônio, porque o substrato é o colesterol. Lindo demais. Então, ó, colesterol produz progesterona, produz 17-hidroxiprogesterona, e aí você vai ter a formação dos androgênios, que pode ser tanto a androstenediona quanto a testosterona. Você tem esses dois que eles ficam intercambiando, ficam se intercalando. Beleza? E aí esses androgênios, eles vão passar para onde? Para as células da granulosa, através de difusão. Lembra, difusão vai dar maior concentração para menor. Beleza. E os androgênios ali vão sofrer, ó, aromatização. Através de que enzimas? As aromatases vão fazer a aromatização para converter, então, em estrogênio.
E a ação aqui é do FSH, enquanto que lá em cima era do LH. Beleza? E quais são esses estrogênios produzidos? Tá aí, ó. Estradiol e estrona. Estradiol, estrona, estradiol, estrona. Só que o estradiol está aqui destacado porque ele é o principal estrogênio da menacne. Ele sim é o grande estrogênio nosso aqui, poderoso, forte, né? E que marca, então, a vida reprodutiva da mulher, aqui do menacne. Lucas, e a estrona? A estrona, eu brinco com vocês, a gente fala às vezes nas aulas de climatério, que o estrogênio da nona, da paciente pós-menopausa, é a estrona. E ele é um estrogênio mais fraquinho. E aí, de novo, eu vou fugir um pouquinho aqui do tema principal, mas para que você compartilhe comigo dessa empolgação do ciclo menstrual, que é a base do teu conhecimento para gineco. Olha só, quando você tem a menopausa lá, enfim, um momento do climatério, ele é marcado pelo esgotamento folicular, tá? Então você não tem mais a produção do estradiol, você não tem mais a produção de hormônios aqui de maneira importante pelo ovário. Mas quer dizer que está zerado de hormônio? Não. A paciente pós-menopausa ainda tem um pouco de estrona, por exemplo, que é produzido aonde? Por exemplo, através de aromatização periférica no tecido celular gorduroso, tá? Então você entende por que aquelas pacientes que são obesas, que têm maior quantidade de gordura, têm menos efeito, sofrem menos com o climatério, com os sintomas climatéricos, do que as pacientes mais magrinhas. Porque a paciente mais obesa, com maior quantidade de gordura, ela tem mais aromatização periférica e tem maior produção de estrona. Olha que lindo, tá? Mas assim, não se preocupa com isso agora. Tem aromatização também em outros lugares, né? Pele, músculos, sistema nervoso central, mas normalmente as provas podem cobrar de você sobre o tecido adiposo. Beleza? Entendido? Teoria das duas células, duas gonadotrofinas, vamos treinar mais um pouco. E de novo, eu te falo que se você quiser ler a questão com calma, lê em casa e depois você vem resolver comigo. Antes, ó, uma questãozinha aqui de R+, de prova de título, uma questão bem difícil, já caiu em algumas provas meio sem noção, né? Podem cobrar de você essa ideia de que você tem, depois lá da ovulação, quando você tem a formação do corpo lúteo, você vai ter essa luteinização, você tem também receptor de LH na granulosa. Então, lembra que eu te falei que não é uma coisa estática, o ciclo menstrual é dinâmico. Assim como você não tem, Lucas, na primeira fase eu tenho só estrogênio e não tenho progesterona. Não, não é isso. Tem um pouco dos dois, mas o predomínio é estrogênio. A segunda fase, o predomínio é progesterona, mas tem um pouco de estrogênio também. Então aqui a ideia é que uma questão mais difícil pode cobrar para você, que você tem receptores de LH também ali nas células da granulosa, tá bom? Antes da questãozinha, só para te ajudar, o estrogênio é aquele hormônio que traz o glamour para a mulher, vamos pensar assim, que faz a pele ficar boa, que está relacionado ao trofismo, tá? Então, pensa na pele boa, o glamour está relacionado ao estrogênio. Então, para deixar ela glamurosa, você precisa do quê? De estrogênio. Então, onde é que é a célula que tem a produção desse hormônio do glamour, em que tem esse hormônio que faz ela ficar glamurosa? É a granulosa, é as células da granulosa. Ô Lucas, que besteira isso, mas se te ajudar a lembrar, tá valendo. Vamos lá agora sim para nossa questãozinha, vai lá, ó. Importante teoria, teoria das duas células, duas gonadotrofinas. Sobre ela é correto afirmar o quê? A maioria das atividades da aromatase para produzir estrogênio é desempenhada pelas células da teca? Não, é granulosa, lembra lá que tem ação do FSH, onde produz o hormônio do glamour? Né, lá na granulosa, não é teca não. B, o estímulo de receptores de FSH diminui a função da aromatase? Não, FSH estimula a aromatase. O LH estimula as células da granulosa? Não, é as células da teca que o LH estimula. D, sobrou pra gente, células da granulosa requerem androgênios como substrato para aromatização. Lembra que quem vai produzir esses androgênios é lá na célula da teca, sob a ação do LH, que esses androgênios vão passar por difusão para as células da granulosa e agora eles vão servir de substrato para a produção do estrogênio. Então o gabarito é a letra D pra gente, vamos para outra questãozinha, a questão da UERJ 2021. Olha só, células da teca recebem o colesterol plasmático, sim, após diversas conversões enzimáticas, a conversão do colesterol em androstenediona e testosterona. Beleza, a gente viu isso. O mecanismo pelo qual essas duas moléculas passam às células da granulose e as substâncias que são produzidas nelas, após a ação da CYP19, respectivamente, são. Então, olha só. O mecanismo pelo qual essas duas moléculas passam às células da granulose, para as células da granulose. Então, lembra como é que ele sai lá da teca e vem para a granulosa? Através de
difusão. Através de difusão, Lucas, então ou é B ou é C. E como é que acontece essa produção? Né? Após a ação delas, vai ser produzido o quê? Que você usa os androgênios para produzir o quê? DEA e progesterona? Não. Lembra que nas células da granulosa tem produção de estrona e estradiol. Então, a letra B é o nosso gabarito. Beleza? Então, ó, a gente já passou da metade da aula, metade um pouco mais densa, mais importante, dá uma relaxada, tá? Solta um pouquinho, toma uma água, faz um carinho no cachorro, no gato aí do lado, toma uma aguinha e a gente vai agora para outra parte importante que é o ciclo uterino. Porque a gente falou até agora do ciclo ovariano e agora o nosso foco é uterino. Então, ó, de novo, tô te lembrando que as coisas não acontecem separado. Ah, Lucas, primeiro tem a estimulação lá do ovário, depois o uterino. Não, acontece de modo concomitante. Então, assim como a gente viu o que acontecia no ovário, a gente vai ver o que acontece no útero agora. E tá aí uma parte visual para você entender, que faz sentido. Você visualmente consegue já entender. Essa aqui é a primeira fase, que é a fase proliferativa. Essa aqui é a segunda, que é a fase secretória. E por fim, caso não ocorra ali a fecundação, vai ter uma descamação desse endométrio. Só que assim, pensa comigo, esse endométrio ele precisa se regenerar todo o ciclo. Então não faz sentido que todas as camadas do endométrio vão descamar, não. Então a gente divide, ó, de maneira importante, vou dividir contigo as camadas do endométrio, tá? Quais são as camadas do endométrio? Tá aí, ó, tá? A camada compacta ela é a mais superficial, a camada esponjosa que é a média, e a camada basal, que é profunda, ela sofre poucas alterações. Então, coloquei aqui, ó, qual que é a camada funcional? São essas duas, tá? Essas duas é aquelas que sofrem proliferação, mais importante, tem melhora da citoarquitetura na fase secretória e vão descamar. E aí a base fica ali para manter, para poder regenerar na próxima, tá bom? Inclusive, como eu te falei, é tão lindo aqui a gineco. Imagina que você vai fazer uma curetagem e que você pesa muito a mão e você tira aqui a camada basal, vai ocorrer sinéquias, porque ali você não vai conseguir ter uma regeneração correta do endométrio. Então, olha que lindo, isso aqui é a base para tudo que vem pela frente, beleza? Lucas, então assim, a primeira fase, você falou que é a fase proliferativa, beleza, fase proliferativa, a ação é de quem aqui? Do estrogênio, então aqui é onde vai ter a proliferação do endométrio sobre a ação do estrogênio. Agora, na segunda fase, que é a fase secretora, é quando você tem uma melhora da citoarquitetura daquele endométrio. Tem aumento de glicogênio ali no local, ele tem melhora da vascularização. E é tudo para receber o bebê. Está se preparando, é o endométrio se preparando para receber o bebê. Beleza? Só que aqui é gineco, não é obstetrícia, então não vai acontecer a fecundação. Então, olha o que acontece, de fato, a fase menstrual, que é quando tem a descamação desse endométrio. Beleza? Da camada funcional, como você bem sabe. Tranquilo? E olha que lindo. Então, tudo isso a gente consegue visualizar no ultrassom também. Isso nos ajuda, e a gente vai conversar lá na parte de concepção. Pacientes eventualmente com infertilidade, a gente consegue ver o momento ideal de ter a relação através do ultrassom, a gente consegue, avaliando esse endométrio. Então, transfere, na verdade, esse conhecimento aqui de uma fase proliferativa inicial que está crescendo e depois uma fase secretora, para depois uma descamação, para a gente pensar no que a gente vai visualizar na parte do ultrassom. Aquela primeira fase, de importante, o que você tem aqui, ó, é uma camada mais fina e hiperecogênica, ó, fininha e hiperecogênica. O que é isso aqui? Lucas, é o endométrio proliferativo inicial, já acabou aparecendo lá para você. Que tem uma camadinha lá no início, que ainda essa camada do endométrio ainda está fina. Beleza, está mais fininha. Esse é o endométrio proliferativo inicial. Proliferativo na fase mais inicial. Agora, ele vai crescendo, vai proliferando, e olha que interessante, você ainda pode ter aqui, na fase proliferativa final, um esquema que a gente fala que é trilaminar. Como assim, Lucas? Porque você tem 3 camadas que você consegue identificar, ó. Tem essa mais externa e tem a linha mais hiperecogênica interna. Isso aqui, esse aspecto trilaminar, está relacionado com o endométrio proliferativo tardio, perto de ovular. Beleza? Então, ó, proliferativo inicial, proliferativo tardio, e esse aqui, adivinha qual que é? A fase secretora. Que aí você tem um endométrio que está mais gordinho e não tem mais aquela linha interna. Eu vou ressaltar aqui para vocês, ó.
não tem mais aquela linha interna, tá só a parte mais externa. Não tem aquela linha hiperecogênica dentro, beleza? Então esse aqui, é o endométrio secretor. E obviamente, se eu estou falando isso contigo, é porque cai na prova. É porque é importante, olha só, questãozinha pra gente cobrando isso aqui. Esse aspecto trilaminar. Trilaminar te lembra o quê? Ah, Lucas, trilaminar era o proliferativo tardio. Beleza. E aí você vem aqui e não tem proliferativo tardio. E aí você fica bravo, chama o fiscal. Ô fiscal, tá errado aqui, ó. Vamos cancelar essa prova, essa questão já deveria ser anulada. Calma. Olha a sacanagem aqui da prova para você. Ele, ao invés de colocar proliferativo, secretor para você, ele cobrou como que a gente denomina o ciclo ovariano. Mas tá tudo bem, quer dizer a mesma coisa, é o mesmo momento do ciclo. Então a fase proliferativa, tanto inicial quanto final, ela está associada com a fase folicular. Beleza, é a primeira fase que a gente tem ali. Então aqui a resposta para a gente é fase folicular, que é a denominação que a gente dá lá na parte ovariana, mas acontece de modo concomitante, então a gente pode fazer isso sim, beleza? É a banca querendo dificultar, mas agora não vai mais ser problema para você, você vai estar esperto, beleza? Tá aí, aspecto trilaminar, não esquece disso. De novo, juntando tudo, olha que lindo. Até agora a gente conversou em detalhes sobre cada elemento disso aqui para poder fazer sentido. Mas imagina se no início eu trouxesse para você de cara, pá, pega isso aqui, estuda isso aqui e decora. Você ia se assustar, né? Então agora você olhando ciclo ovariano, a ideia dos hormônios, como que eles agem, LH, FSH, estrogênio e progesterona, aqui a ideia da proliferação, secreção e menstruação do endométrio, tudo isso faz sentido e acontece de modo concomitante. Combinado? Então a gente sai dos dois principais aqui, tanto a parte do ciclo ovulatório quanto a parte do ciclo uterino, e a gente vai para a estimulação em outros órgãos. O nosso foco aqui na aula de base vai ser no que mais cai, que é o colo uterino. Na primeira fase do colo uterino, aqui na fase folicular, lembra, você vai ter predomínio de quem? Do estrogênio. Do estrogênio. Aqui você tem ação estrogênica e, consequentemente, você tem uma maior filância dessa secreção do colo uterino e cristalização também. Calma, olha só, o estrogênio vai estar agindo ali, na secreção do colo uterino. E você pode ter uma filância que pode chegar, quando você faz assim com a secreção, você bota no dedo a secreção, faz assim, pode chegar até 10 centímetros de distância. Tamanha filância. Ô Lucas, meu Deus, 10 centímetros, isso é quase uma teia de aranha, então, que você pega. Isso mesmo. A brincadeira que eu fiz com vocês é que nessa fase é como se essa filância estivesse jogando uma teia de aranha para puxar quem? O espermatozoide. Lembra que a natureza quer que ocorra a concepção. Lucas, eu não quero isso, por isso que a gente tem a aula de contraceptivos, beleza? Mas a ideia dessa filância maior é de puxar para cima os espermatozoides. Pensa assim que daí fica fácil, filância, como se fosse aquela teia de aranha puxando. E quando você joga no microscópio, você vai ter um processo de cristalização, que nada mais é do que esse aspecto em samambaia que você vai visualizar dessa secreção. Isso é importante, guarda essa informação de que no estímulo estrogênico você tem cristalização, vai ajudar para a gente lá na parte da obstetrícia, quando a gente fala de rotura prematura de membranas ovulares. Beleza? Guarda essa informação aí bem no fundo da sua cabecinha, a gente vai usar. Tranquilo? Beleza, Lucas. E agora, na fase lútea? Na fase lútea predomina a progesterona. Então pensa comigo. Na fase lútea, eu já estou pensando ali no corpo lúteo, progesterona para manter a gestação. Então, o que aconteceu ali, se aconteceu a fecundação, não aconteceu, já foi. Então agora o que era para subir, já subiu, não sobe mais. Pensa assim. Então o espermatozoide, se quiser subir, não vai mais subir. Então, o muco fica espesso. Pensa que ele está trancando a subida de novos espermatozoides. Então, por isso que eu coloquei ali, stop. Não vai mais subir, o muco está espesso. Que é justamente o contrário do que a gente vê lá em cima, filância, que está querendo puxar. Beleza? Então, guarda isso aqui. Estrogênio, primeira fase, fase folicular, filância e cristalização. Segunda fase que a gente tem aqui é a fase lútea, você tem um muco espesso e não tem mais cristalização. Beleza? Saindo agora a gente vai para a fase final, mais tranquila, uma questão mais rebuscada também, mais difícil de cobrar. O que você precisava saber de mais importante foi. Então, tap on the back, né? Se parabeniza, se você ficou até aqui comigo, prestou atenção, tá entendendo? Tá ótimo, você tá no caminho certo. Beleza? Então vamos agora falar sobre transtorno do período menstrual. Porque aqui eu quero tirar, primeiro de tudo eu quero tirar aquela sua ideia de TPM, tá? Aquela coisa que tem, Lucas, na TPM a mulher vai ficar lá comendo chocolate, chorando, labilidade emocional, brava, coitado do marido nesses momentos, né? Muita cólica.
tira um pouco dessas ideias, a gente também não fala TPM, tá? Eu vou te apresentar quais são a nomenclatura correta. Tá aí, ó. Transtornos do período pré-menstrual, você tem o SPM, que é síndrome pré-menstrual, e o TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Então, ó, TPM, não vamos mais falar. Isso aqui, na verdade, era um emoji, eu acho que não tem aqui nessa parte do PowerPoint, era aquele fazendo assim, tá? Então, ó, TPM, não. TPM, vou até fazer um X aqui, você não fala mais, beleza? Claro, né, eu vou te falar aqui, ó, que existe uma labilidade emocional, em geral, que pode atingir algumas provas, falam de 70%, 80%, que tem alguma alteração, mas não fecha critério para síndromes. Isso aqui é diferente, isso aqui são diagnósticos que estão bem sedimentados no DSM-5, então você tem que satisfazer critérios para poder encaixar em algum desses, beleza? E ó, quando que acontece? Na fase lútea. Na fase lútea. Isso aqui é característico daquele momento ali que você tem pico de progesterona e aí eventualmente não acontece a fecundação, tem uma queda brusca. Essa variação dos hormônios está implicado na fisiopatologia, que ela é o quê? Complexa e multifatorial, tá? Multifatorial. Mas tem relação, sim, com os hormônios esteroides ovarianos, tanto estrogênio quanto progesterona. Por isso que se você der algum anticoncepcional eventualmente de forma contínua, que você não tem essa variabilidade, tende a melhorar os sintomas da paciente. Beleza? Então guarda isso. Lucas, além disso, tem ação de beta-endorfina, prostaglandina, sistema nervoso autônomo, aqui ó, neurotransmissores como a serotonina. E eu ressalto a serotonina porque você entende depois porque que um dos grandes tratamentos, principalmente para o espectro mais grave aqui dos transtornos do período pré-menstrual, que é o transtorno disfórico, você entra com inibidores da recaptação de serotonina. Porque você aumentando os níveis de serotonina, você tende a melhorar a sintomatologia dessa paciente. Olha que legal, faz sentido, tá? Mas enfim, é um complexo aqui emaranhado de elementos. Então a gente vai falar do primeiro, que é a síndrome pré-menstrual, que ocorre aonde? Na fase lútea, assim como a outra, tá? Cerca de 3 a 8% das pacientes, tá? Inicia ali em média 7 dias antes da menstruação, então uma semaninha em média, e classicamente você tem o que? Sintomas leves a moderados. Não tem sintomas graves aqui, tá? Aqui tem uma interferência menor na qualidade de vida da paciente, beleza? Sintomas mais brandos. Então você pensa na síndrome pré-menstrual como sintomas mais leves a moderados, não são sintomas graves. E eles têm que melhorar depois da menstruação. Normalmente depois da menstruação melhora, tá? Até no máximo 4 dias, mas pensa que é logo depois da menstruação, a ideia é que já melhore, para ficar um pouco mais característico para você aqui. Beleza? Então síndrome pré-menstrual e como é que a gente diagnostica isso aqui. Ó, já vamos falar. Claro, né, que para você partir para os critérios diagnósticos, você tem que excluir essas outras questões. Essa paciente pode ter um sintoma psiquiátrico, uma outra doença psiquiátrica associada, ausência de álcool, droga. Se ela tiver ansiosa, humor deprimido, pode ser por abuso de drogas. Então você vai afastar isso para aí sim a gente ir para os critérios diagnósticos. E aqui a gente tem dois grupinhos, os afetivos e os somáticos. Os afetivos e os somáticos, os afetivos e os somáticos. A gente precisa, ó, de um do lado de lá da primeira coluna e um do lado de cá. Um afetivo e um somático para fechar esse diagnóstico de síndrome pré-menstrual. Beleza? Olha só o que a gente tem nos afetivos, Lucas. Temos depressão, alteração de sono, irritabilidade. Isso aqui é que a prova gosta de cobrar. Labilidade emocional, que muitas vezes a prova coloca como choro intenso, choro frequente. Tá? Esses dois aqui são importantes. Ansiedade, sentimento de ansiedade. Isolamento social. Aquele último ali ficou um pouquinho na frente. Isso aqui é problemas de concentração. Mas, ó, sem dúvida, os afetivos lembra principalmente síndrome pré-menstrual, irritabilidade, a ideia de labilidade emocional, choro frequente e uma ansiedade. Esses três são os mais importantes. Agora, os somáticos, olha que interessante. Alteração de apetite, mastalgia, edema e ganho de peso, tá? Edema e ganho de peso. E, ó, lembra que eu te falei que eu não ia entrar em outros detalhes do estímulo do estrogênio, progesterona em outros órgãos, mas tá aqui, ó. Na fase lútea, normalmente você tem uma proliferação maior ali, você tem um engurgitamento dessas mamas, o que pode levar à mastalgia. Além disso, nessa fase você pode ter ali também na síndrome pré-menstrual uma maior retenção hídrica. E aí vai levar a edema e ganho de peso. Não é
por excesso de comida. Lucas está comendo muito chocolate. Não é isso. É retenção hídrica. Além disso, fadiga e cefaleia, tá? Lucas escreveu no meio. Vamos apagar aqui, ó. Fadiga e cefaleia também são cobrados para você, tá? Então, esses aqui, você tem que juntar um de cada um para poder fechar. Sintomas gastrointestinais, dores musculares, enfim. E ó, ficou um pouquinho em cima aqui, mas qual que é a ideia? Não basta ter isso uma única vez na vida e acabou. Não, tem que ser nos últimos 3 ciclos dela, então nos últimos 3 meses, por pelo menos 5 dias que antecedem a menstruação. Tem que ter essa relação ali na fase lútea, tá? Antes da menstruação. E aí, pelo menos 5 dias. A gente viu que o mais comum ali é em torno de 7 dias já começar. Mas pelo menos 5 dias, nos últimos 3 ciclos dela. Tranquilo? Entendido? Essa aqui é a síndrome pré-menstrual. Agora, o transtorno disfórico pré-menstrual é uma situação mais grave, mais intensa e, felizmente, acomete menor número de pacientes. Aí, ó, 2% das pacientes. Inicia um pouco antes, até 2 semanas. Então, ela passa, às vezes, a fase lútea inteira com sintomatologia. E é muito mais importante, são sintomas intensos. Você pensa que o transtorno disfórico é aquela coisa de intensidade, algo que atrapalha mais a qualidade de vida dela. E, consequentemente, como é algo que atrapalha mais a vida da paciente, atrapalha mais a nossa vida para diagnosticar, porque é mais complexo. Tem um pouquinho mais de detalhes aqui para vocês. Mas, ó, isso aqui você não precisa decorar exatamente, você precisa ter uma ideia, tá bom? Provas da Anhiggs, eventualmente HCPA, que gostam dessa parte de psiquiatria, elas podem trazer esse detalhe, mas vai treinando com as questões que você vai lembrando quais são os pontos principais e eu ressalto aqui para você também. Então, ó, como o transtorno disfórico pré-menstrual oferece uma maior gravidade para essa paciente, ele vai oferecer uma maior dificuldade para a gente diagnosticar. Mas você precisa ter uma ideia geral, até porque as provas às vezes trocam um pouquinho os termos para te dificultar a vida. Mas como eu te falei, isso aqui tem que estar muito casado com o treinamento para poder aplicar isso, beleza? Ó, qual que é a ideia? Nesse primeiro momento você tem aqui, ó, um ou mais dos seguintes sintomas devem estar presentes. Ou seja, você tem obrigatoriamente que tem que ter um desse andar de cima. Você tem que ter um desses aqui de cima. Agora, outra situação. Lucas, eu posso ter todos os critérios aqui de cima? Pode. Agora, ó, esses de baixo. Um ou mais dos seguintes sintomas devem estar presentes para atingir um total de 5 sintomas. Então, geralmente, ele coloca aqui para você. Porque, claro, ali em cima a gente tem 4 grupinhos, né? Mas aqui você pode ter um ou mais. Aqui você também pode ter um ou mais. Mas obrigatoriamente tem que ter um. Se ele colocar 5 desses aqui de baixo, o andar de baixo não vale. Não é diagnóstico. Tem que ter obrigatoriamente um lá de cima. Tranquilo? Ficou tranquilo? Foi. Ó, como eu coloquei aqui. Não, isso aqui é diário, depois eu falo. Então, um obrigatoriamente lá de cima. E quais são eles? Vai pensando junto, vai pensando como eles se conectam. Olha só, mudança de humor, tristeza. E aí, tristeza, você pensa então em humor deprimido. Então, você vê que esses pacientes têm uma labilidade emocional acentuada. Não é só uma tristeza leve. Ele normalmente coloca para você, ó, um humor deprimido importante, uma tristeza acentuada. Então, uma labilidade emocional importante. Sensação de desespero, autocrítica, tensão e ansiedade. Além disso, raiva e irritabilidade. Então, tudo se conecta nessa ideia de labilidade emocional, humor deprimido, raiva, irritabilidade, ansiedade. Se complementam essa ideia. Beleza? Esse aqui tem que ter um obrigatório, agora a gente vai para o de baixo. Esses aqui, você pode ter 4 deles completando com um lá de cima. Beleza. Um ou mais desses aqui. Dificuldade de concentração, apetite aumentado, diminuição do interesse das atividades, sonolência ou insônia, mastalgia, edema, ganho de peso, artralgia, fadiga, sentimento, a paciente se sente sobrecarregada, né? Então, isso aqui, alguns, inclusive, são parecidos lá com o da síndrome pré-menstrual, beleza? Lucas, e o que eu preciso, então? Ter pelo menos 12 meses de registro disso aqui, tá bom? 12 meses. Lá na síndrome pré-menstrual era muito menos, eram os últimos 3 ciclos. Aqui você tem que ter pelo menos 12 meses e 5 ou mais sintomas na semana que antecede a menstruação, com melhora após o início, sem deixar de excluir distúrbios psiquiátricos. Porque lembra, isso aqui é diagnóstico diferencial, eventualmente com depressão, com ansiedade, com outros elementos. Beleza? Tranquilo, Lucas. Então, ó, tratamento. O tripé básico que a gente vai discutir aqui é o quê? É atividade física, dieta
e também a psicoterapia, tá? De atividade física, de forma geral, um negócio ideal, 150 minutos por semana. Dieta, reduzir coisas que vão acentuar aqueles sintomas, como, por exemplo, carne vermelha, cafeína, pode trazer mais ansiedade, açúcar, sódio, que vai gerar mais retenção, mais edema, maior ganho de peso. Aí se aumenta o consumo de alimentos diuréticos, alimentos ricos em triptofanos, que são, o triptofano ele é precursor da serotonina. Lembra que isso aqui está relacionado à base dessas síndromes. Além disso, psicoterapia. Isso aqui geralmente vai resolver a maioria das pacientes. Principalmente aquelas pacientes com síndrome pré-menstrual, que tem uma situação mais branda, tá? Então isso aqui resolve normalmente os pacientes com síndrome pré-menstrual. Agora, se a paciente for refratária a essa conduta, e até mesmo nessas pacientes com transtorno disfórico, a gente vai fazer isso. Mas geralmente, como os sintomas são graves, tem um impacto grande na qualidade de vida, a gente associa com o quê? Com inibidores da recaptação de serotonina, que pode ser contínuo ou mais focado na segunda fase, na fase lútea, e por fim, anticoncepcional. A gente pode usar também, porque lembra que se a gente deixar estável esses hormônios, tem uma melhora da sintomatologia. Tranquilo? Eu deixei alguns exemplos aqui que fica mais para leitura, depois caso você queira, caso encontre alguma questão um pouco mais difícil, você sabendo disso aqui é o principal, ou seja, mata a maioria das questões. Que eles te pedem, ó, inibidor de recaptação de serotonina, uma fluoxetina da vida, beleza, tá? Você tem a situação a depender da sintomatologia da paciente, se tiver edema, se tiver cefaleia, mastalgia, né, você pode colocar uma outra medicação, mas de novo, fica a título de curiosidade, porque com aquele outro slide você já mata a maioria das questões. Beleza? Olha só, Ann Higgs falando sobre transtorno disfórico pré-menstrual. Se você quiser resolver antes, pausa o vídeo e depois volta aqui comigo. Ele pergunta no fim, assinale a alternativa que corretamente faz parte dos critérios do DSM-5 para esse transtorno. Qual? O transtorno disfórico pré-menstrual. Então vamos ver. Confusão, labilidade afetiva acentuada, cefaleia, retraimento social. Vamos ver, ó, como é que a gente tinha conversado antes. Estava aqui, ó. Mudança de humor, tristeza, sensação de desespero, humor deprimido. Então, uma labilidade emocional, afetiva acentuada. Beleza. Então, por isso que o gabarito para a gente é a letra B. Labilidade afetiva acentuada. Você não tem aqui confusão, não tem cefaleia, tá? Retraimento social. Isso aqui gerou bastante dúvida na época. Entramos com recurso também, porque esse retraimento poderia estar associado a isso aqui, ó. Diminuição do interesse das atividades, mas a banca não aceitou na época, e querendo ou não, a B ainda acaba sendo melhor, mas fica aí o detalhezinho de que a D poderia ser encaixado aqui nessa ideia de diminuição do interesse. Beleza? Com isso, então, a gente finaliza o nosso conteúdo, mas ó, agora a gente vai retomar tudo, fazer aquele momento revisão juntos, para você pensar junto comigo, para amarrar tudo e você partir para o seu treinamento. Partir para fazer flashcard, questões também, que isso é muito importante. Vamos lá? Olha só, agora isso aqui que se eu te apresentasse lá no início, você ia se assustar, agora faz todo sentido. Porque você tem o eixo hipotálamo, hipófise e ovário. E aí você tem lá no hipotálamo o quê? A liberação de GNRH, de forma pulsátil. Porque o mesmo hormônio é capaz de estimular dois diferentes. E ele vai estimular quem é a hipófise. A adenohipófise em específico vai liberar FSH na primeira fase do ciclo, na fase folicular. E o FSH vai fazer o quê? Vai estimular o ovário e vai ter produção de estrogênio e inibina B. Inibina B que é before ovulação. Esse estrogênio, esse estradiol, ele aumenta e o pico desse estradiol vai fazer o quê? Acontecer o pico de LH, que é o hormônio liberador do óvulo, que vai fazer ocorrer a ovulação. Então a ovulação ocorre 10 a 12 horas depois do pico desse LH. Depois você vai ter a luteinização, corpo lúteo, você acaba tendo predomínio de progesterona na segunda fase, que faz retrocontrole negativo com LH. Da mesma forma, ó, eu não falei lá no início, mas está aqui, ó, retrocontrole negativo do estrogênio e inibina B com o FSH. Então você amarra isso de maneira fácil, de maneira rápida, leva isso aqui para a tua prova, que ajuda a matar grande parte das questões. Beleza? E olha só, mais uma vez, quadrinho resumo, direto ao ponto, para você revisar na porta da sua prova antes de entrar para ir com tudo fresquinho. Olha que legal. Fase folicular, o que você tem? Lembra que é a primeira fase. É aquela situação que tem o recrutamento folicular, predomina o FSH, recrutando os folículos até selecionar aquele folículo dominante. E aqui quem manda é o estrogênio, tá? É o estrogênio que está dominando aqui. Lucas, já a fase ovulatória, ela acontece depois de um pico, olha só, você tem o pico de estrogênio, que leva ao pico de LH, e 10 a 12 horas depois do pico máximo de LH é que você tem a ovulação.
Olha que legal. Então você tem ali a ovulação, pico de estrogênio, que leva ao pico de LH, que leva à ovulação. Na fase lútea, lembra que é aquela fase fixa, mais ou menos 14 dias, quem predomina aqui é a progesterona. Quem predomina aqui é a progesterona. E você tem a ideia do corpo lúteo produzindo essa progesterona para a ideia de manter a gestação. Só que se não acontecer, lembra que vai ter descamação, vai ter queda desses hormônios lá no final. Beleza? Então a fase lútea está ali. Folículo roto, depois que sai o ovócito ali, vai ter o corpo lúteo, você tem aumento da progesterona. E o ciclo uterino, lembra? Que é aquela fase proliferativa, inicial, depois a fase secretória sob a ação da progesterona, e se não houver concepção, se não houver fecundação, você tem a descamação. E por fim, esteroidogênese, porque isso aqui é principalmente foliculogênese, esteroidogênese, teoria das duas células, duas gonadotrofinas. Lembra que é TECA, com ação do LH, para produzir o quê? A partir do colesterol, produzir androgênios, androstenediona e testosterona, que passam por difusão para as células da granulosa. Com a ação do FSH ocorre a aromatização e você tem a conversão desses androgênios em estrogênio, estradiol principalmente. Então tá aí, teoria das duas células, duas gonadotrofinas. Agora sim eu me despeço de vocês. Foi um prazer enorme, foi muito bom estar aqui e eu te vejo nas próximas aulas do nosso extensivo. Beijo, até a próxima!